agora ficou melhor. Eu queria chamar aqui o pastor Giovanni, que está a acompanhar o nosso preletor da noite. E logo após, o nosso cantor Diogo prepara um hino. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Graças a Deus. Tome o seu assento, em nome de Jesus. Muito bem. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 3, e o verso de número 16. Que alegria estar com os irmãos aqui esta noite, nesta casa de adoração e oração, juntamente com o pastor Jair, sua digníssima esposa, todo o corpo de obreiro da igreja, né? Que Deus continue abençoando vocês de forma poderosa, amém? Eu venho acompanhado da minha esposa também, missionária Gleisa, viemos acompanhando o pastor Rodrigo, que vai ministrar a nós hoje, e é uma alegria poder conhecer vocês nessa noite, viu? Que Deus abençoe. Nós viemos ali de Setúbal, logo ali, né? E Deus nos deu uma viagem abençoada. Bom, João capítulo 3 e o verso 16 é o texto áureo da Bíblia Sagrada, né? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, porque Deus amou de tal maneira. Estamos aqui esta noite porque Deus amou de tal maneira. Você consegue respirar? Porque Deus amou de tal maneira. Sabe por que você casou? Porque Deus amou de tal maneira. Sabe por que você não casou ainda? Porque Deus amou de tal maneira. Sabe por que você vem ao culto e o seu coração transborda de alegria? Porque Deus amou de tal maneira. Sabe por que você fala em língua estranha e parece maluco, de uma prova terrível? Vem para o culto, se alegra, fala em língua estranha, volta feliz para casa e ninguém entende, porque Deus amou de tal maneira. Aleluia. A cruz não foi um erro divino. Não, a cruz não foi um erro. A cruz só aconteceu porque Deus amou de tal maneira. Um Deus tão poderoso, tão grande, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que não depende de ninguém para ser Deus, porque Ele é por si só, mas Ele decidiu morrer numa cruz, só para não viver sem você, porque Deus amou de tal maneira. Oh glória! João traz a revelação da existência de todas as coisas. João traz para nós o motivo, a motivação, o motivo da ação pela qual ele traz dizendo: o motivo é que Deus amou de tal maneira. Não há nada que você faça que vai fazer Deus te amar menos, e não há nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar mais, porque Deus amou de tal maneira, de igual modo a todos. E o que ele fez? Porque dizer que ama é fácil, porque falar que ama é simples, mas ele diz: eu não vou só falar, eu vou provar, e porque eu amei de tal maneira, eu doei, eu dei, eu entreguei. Quem? Jesus, o meu Filho unigênito, único, formado no seio do Pai. Para quê? Para morrer. Para substituir você. Porque quem era para morrer era você, era eu. Mas porque Deus amou de tal maneira, Ele proveu o cordeiro. O calvário era para mim, os pregos era para mim, a coroa de espinho era para mim, era para você, os açoites eram para nós.
A humilhação era para nós, a vergonha era para nós, a morte era para nós, mas porque Deus amou de tal maneira, oh glória. O profeta Isaías diz que como ovelha muda ele foi levado até o matadouro, mas mesmo assim ele não abriu a sua boca, porque Deus amou de tal maneira e se entregou como cordeiro mudo aos seus matadores, aos seus tosquiadores. Por quê? Porque Deus amou de tal maneira. Mas é interessante que ele foi moído pelas nossas transgressões, sendo nós ainda pecadores, como disse o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Deus amou de tal maneira. Morreu na sexta-feira, é verdade, ficou morto sexta, sábado, mas a Bíblia diz que no domingo Deus Pai, ô glória, não, levanta a mão, levanta a mão. No domingo, Deus Pai ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Por quê, pastor? Porque Deus amou de tal maneira. Jesus pegou a morte pelo colarinho e perguntou para ela: e aí, morte, cadê o teu agrilhão? Cadê a tua vitória? A morte foi tragada na vitória da cruz, na ressurreição, porque Deus amou de tal maneira. Levante a tua mão, levante, agradeça, libera o glória, libera o aleluia, libera a adoração, libera a língua estranha, porque Deus amou de tal maneira. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe.